Olá, meus queridos amigos e irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui uma mensagem importante para vocês. Tem uma matéria da Tecmundo, né, um site, né, confiável, e agora trazendo uma matéria para vocês muito importante. E vocês sabem o seguinte, né, que a gente está vendo uma disputa no mundo dos dois poderes no quesito econômico. Por mais que algumas pessoas achem que seja só, né, Estados Unidos e China na área comercial, a China, ela para se manter e vencer, a China ela vai precisar da Rússia. Por isso que o projeto é euroasiano. Então a China e a Rússia estão unidos para transformar realmente o BRICS num sistema mundial alternativo ao sistema SWIFT, ao sistema americano, né, ou ocidental, porque é os Estados Unidos com os seus aliados europeus. Até porque em questão militar, né, em especial nos mares, a China não tem o poder, né, e a experiência que os americanos têm. Então isso é uma coisa que a China não vai se aventurar num conflito bélico com os Estados Unidos. Não é tão simples assim, ainda que muita gente ache que eles agora já são uma potência, já pode dominar o mundo. Militarmente a China não tem essa envergadura, não tem essa experiência, não tem, né, esse pedigree bélico para enfrentar uns Estados Unidos. Mas economicamente eles têm triunfado e vão triunfar muito ainda. Olha essa matéria. Vocês sabem que hoje o comércio internacional, uma das coisas que dá muito poder à moeda americana, desde que o Tratado de Bretton Woods foi assinado, é o seguinte: como é que funciona? As nações, né? Por isso, inclusive, que as nações sempre têm superávit com os Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos colocaram seu chão de fábrica no mundo, em especial na China. Então os Estados Unidos inundam o mundo com dólar. Por quê? Porque os Estados Unidos compram mais do que vende, obviamente, já que o dólar é a moeda hegemônica. Então o mundo inteiro produz, mas é o americano que compra com sua moeda sendo mais forte e a moeda dos outros mais fracas, o dólar sendo o poderio financeiro. Então o dólar compra de todo mundo, até porque por isso os Estados Unidos é a nação mais rica, justamente porque o poder de compra do americano é em média 87 mil dólares, se não me engano, por americano, né? É o PIB per capita mais alto do planeta, torna o americano um mercado assim incomparável. Ninguém consegue consumir e comprar como o americano. É cultural o consumismo. E é uma coisa que o restante do planeta não tem, tá bom? Não tem. Mas eu acho muito interessante isso, que um dos poderes é o seguinte: todas as vezes que as nações do mundo hoje usam o sistema SWIFT, toda vez que você converte, né, existe uma taxa de câmbio para você transformar a sua moeda em dólar. Quando o Brasil vai comprar um produto da China, por exemplo, usando o sistema atual, o Brasil ele tem que converter o real para o dólar, paga já aí uma taxa de milhões de dólares. Este dólar é enviado para a China, chega na China, o mesmo dólar é convertido para yuan. Aí também tem mais outra taxa. Quando a China vem comprar do Brasil é a mesma coisa, transforma o yuan em dólar, uma taxa, usa todo o sistema, tem tudo, ainda tem questão de fronteira, alfândega, tudo mais. Então, nisso, o dólar lucra muito, os Estados Unidos lucram muito. Inclusive, foi até anunciado, né, dentro da Câmara dos Comuns nos Estados Unidos, as tarifas que o Trump tem aplicado contra as nações rendeu aí um, um aumento, né, um aumento de arrecadação, inclusive reduzindo o déficit financeiro americano em 4 trilhões de dólares. Eles estão lucrando muito, muito com essas tarifas altas, porque a intenção mesmo é diminuir a dívida. Só que agora, olha só, o BRICS, né, o lançamento agora de China e Rússia, porque isso aí é um plano deles, e que o Brasil está se apoiando muito nisso ao enfrentar os Estados Unidos. Veja essa matéria. O BRICS prepara lançamento do PIX Global. E não é à toa, né? Uma irmã nossa lá no grupo mencionou do porquê que os Estados Unidos colocou aí para investigar o PIX do Brasil, porque é revolucionário, né? Tira a necessidade de um intermediário como os bancos e você pode ter
conta apenas no Banco Central. Em 2026, né, ano que vem, o Drex, o real digital, mas sem a blockchain, será lançado. Vai ter uma moeda interna no Brasil para o povo, mas o BRICS ele vai ter a blockchain, né? Que por mais que digam, mas aí você vai com a blockchain, você tem criptografia, o anonimato na internet. Não existe anonimato em lugar nenhum do mundo. Não existe anonimato na Terra. Isso é lenda. É lenda. Na rede não existe anonimato. Tá? Vamos partir desse pressuposto. Mas ela é um pouco mais segura, por exemplo, do que o Drex vai ser em 2026. Né? Olha só, um Pix global. Entenda como vai ser isso aqui. Eu vou ler para vocês. A tecnologia, também chamada de BRICS Pay, permitirá transferências instantâneas e seguras entre os países do bloco de maneira semelhante ao Pix. Hoje eu posso mandar um Pix para qualquer pessoa aí usando o CPF, né, o seu e-mail, celular, uma chave aleatória, e eu mando direto. Não é mais como o TED antes, né, como funcionava uma transferência bancária de um banco para outro que demorava, aquela coisa burocrática. Não, o Pix eu faço e é na hora, porque vai direto do Banco Central. É como se eu tivesse realmente uma chave que manda um recurso direto para outra pessoa. E essa outra pessoa, ela não precisa ter conta no mesmo banco que eu, ela não precisa sequer, né, abrir uma conta só pelo Banco Central. Essa pessoa pode ter uma conta, por exemplo, no PayPal, Mercado Pago. É algo muito, muito revolucionário. Dá uma vigilância, né, um controle do Estado grande, mas é uma tecnologia que facilitou muito a vida de muita gente, por exemplo, que não pode ter conta em banco, etc. e tal. Vamos lá. Os países que integram o BRICS estão acelerando a implementação do BRICS Pay, sistema de pagamento que promete reduzir a dependência do dólar nas transações entre eles, revolucionando o comércio internacional. A novidade tem um lançamento previsto agora para o final de 2025. Então, o Trump veio para impedir a queda da hegemonia americana e do dólar. Né? Que se o dólar deixar de ser a moeda de reserva mundial, acabou o poder americano. E eu acredito que, assim, a princípio, o Trump ele vai tentar de tudo para que seja de uma forma diplomática, pressão financeira, pressão comercial, tarifa. Se ele vê que não vai ter jeito, aí eles vão pro tudo ou nada, eles vão pro conflito, para confrontação bruta, pro hard power, né? Que, claro, nenhum de nós gostaríamos que isso acontecesse, mas a gente está vendo que é possível. Também chamado de Pix Global, a solução de pagamentos objetiva, né, tornar as transferências internacionais mais seguras e transparentes, além de menos complexas. A plataforma se destaca ainda pelos custos reduzidos e a velocidade nas transações, o que levou a comparações com a tecnologia lançada pelo Banco Central do Brasil em 2020, e também a Índia tem um sistema Pix, né, deles também parecido com o Brasil. Como funciona o BRICS-Pay? É desenvolvida em conjunto pelos membros do bloco. A iniciativa é baseada em um sistema descentralizado de mensagens fronteiriças, assim como o nosso mundo hoje tem o SWIFT, que é liderado pelos americanos e europeus, né, para todas as nações, todas as pessoas que fazem transações no comércio internacional usam o sistema de pagamento SWIFT. O SWIFT nada mais não é só transferir moeda um para o outro. Cada nação tem uma lei monetária, tem regras financeiras. Então, quando você manda dinheiro para um país ou você opera financeiramente de um país para o outro, esse sistema SWIFT ele leva em conta a taxa, o câmbio, né? Converte de uma moeda para outra, mas também levando em consideração as regras financeiras e monetárias ou tributárias daquela nação. Então, é um sistema bem complexo e que integra todo o comércio internacional. Só que o BRICS vai lançar o DCMS, criado pela Universidade Estatal de São Petersburgo. O sistema de pagamentos alternativo é da Rússia. Foi a Rússia que desenvolveu. E é uma plataforma que oferece transações rápidas e seguras com diferentes protocolos de criptografia. O PIX do BRICS, outro nome pelo qual o sistema é chamado, opera de maneira independente de um controlador central, diferente do SWIFT, associado a grandes bancos. E você só precisa acreditar nisso. Isso aqui é interessante. Tecnologias como blockchain, carteiras digitais, QR Code vão integrar o mecanismo, assim como canais de comunicações entre as autoridades monetárias dos países envolvidos, agilizando as operações. Inclusive, o Brasil, né, colocou lá na China agora
tanto permitindo que militares generais chineses operassem aqui no consulado ou na embaixada chinesa, como também vai ter um adito tributário na China, né, para trabalhar com questões tributárias. Por quê? Porque o Brasil está se integrando no bloco, né, no bloco do BRICS, nesse novo sistema financeiro e monetário que está se erguendo. Vamos lá. Além do Pix, a solução vai reunir o sistema de pagamentos, o SBP da Rússia, usado em mais de 200 instituições e que realiza transferências a partir de números de telefone. O sistema IBPS da China, com transações em yuan por múltiplos canais, e o UPI da Índia, que também é como é usado para o Pix deles. A interface de uso desde 2010 também foram parte. Então eles vão integrar, é um sistema, veja só, é um sistema, realmente, isso aqui é uma besta. É uma união de países que estão unificando seus sistemas. Quando o comércio entre eles for integrado, quando o sistema internacional entre eles e a moeda for unificada, realmente vai ficar muito complicado eles fazerem conflito entre si. Eles vão unificar tudo, vai criar uma dependência uns dos outros muito brutal. E claro, é uma alternativa ao dólar. Não é que vão deixar de usar o dólar, mas o dólar não vai ser mais necessário ou essencial para o funcionamento do sistema como o é hoje. O sistema da China, né, com transações, o UPI, abaixo, vamos lá. Com a união desses mecanismos, o BRICS se tornará uma plataforma para transações entre os participantes do bloco, com liquidação direta nas moedas de cada país, sem a dependência do dólar e do euro como intermediários. Ou seja, você vai comprar aqui em real de algo da China, o sistema não vai converter para dólar, de dólar para yuan, que é uma taxa alta nesse quesito aí. Isso por si só já vai eliminar um custo muito grande, vai reduzir os gastos em milhões de dólares nas transações de todos os países. Então a tendência é que o preço das coisas caiam, pelo menos num curto prazo, né? Conhecendo a turminha aí, bem complicado. Mas aí vai ser direto, ou seja, o real vai converter direto para o yuan e o yuan para o real. É um sistema de transação Pix, é um mecanismo instantâneo também de câmbio. Isso é muito interessante, tá? Na prática, um brasileiro em viagem a um dos países do BRICS conseguirá usar os meios de pagamento com os quais está acostumado via QR Code, sem depender de outras soluções. Por exemplo, quando você for viajar para outro país aí, nesses países, por exemplo, do bloco, você não vai mais precisar comprar dólar. Você pode ir com o seu real mesmo, com a sua moeda, e ir lá com esse sistema. Você tendo esse sistema, você vai transferir e já vai ser autenticado e liquidado na moeda do local instantaneamente por via desse Pix global. Quem diria, né, que o Brasil é que está sendo o exemplo para o mundo inteiro. É o sistema do Brasil que vai usar no planeta. O mesmo acontecerá com viajantes dessas nacionalidades durante passagem pelo Brasil. Planos para 2030. Todo mundo do lado do outro, todo mundo tem uma agenda 2030. Vamos lá, por que eles falam 2030, né? Se nós considerarmos que há 2000 anos atrás, né, segundo, né, isso aqui é um adendo que eu vou fazer no meio dessa matéria importante, mas Yeshua nasceu, equivale aí, eles estimam que foi entre 3 e o ano 7 antes da Era Comum. Não foi no ano 0, como muitos pensam, mas a data correta seria 3 anos a 7 anos antes da Era Comum. Ele nasceu, antes de Cristo. Se nós considerarmos 3 anos, então em 2027, completaria 2000 anos que Yeshua esteve aqui. Ou, no mais tardar, para eles o ano base seria 2030. Se as datas corretas fossem entre 7 anos ou 6, por exemplo, então em 2030 completa 2000 anos ou 2 dias que Yeshua esteve aqui e cumpriu seu ministério. Então a partir de 2030 nós entraríamos então no terceiro dia que Yeshua menciona, ou terceiro milênio. E também sétimo milênio, né? A contar desde a criação do homem. Então isso aí é um marco muito interessante e todas as nações, todos os blocos têm, né, uma agenda e essa agenda sempre culmina neste ano aí, 2030.
Seguindo para a matéria. No momento, a Rússia e a China são os países mais avançados nos testes do PIX global. O Brasil também tem demonstrado interesse em utilizar a tecnologia nas operações envolvendo exportações agrícolas e de energia para os parceiros do BRICS, mas ainda é preciso superar alguns desafios para que isso aconteça. Quando começar a operar de maneira mais ampla, o que pode acontecer ainda em 2025, a depender de uma série de fatores, o mecanismo também deverá contar com a participação de mais países recém-incluídos ao bloco, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia. A meta do grupo é que o BRICS Pay movimente o equivalente a centenas de bilhões de dólares por ano em 2030, mas sem envolver a moeda americana. Com isso, a plataforma se tornaria o principal canal de transações comerciais entre os países, porque tem mais número de pessoas, né? Aí o PIB vai superar o do G7. Mas para alcançar esse feito, o bloco terá que lidar com as pressões de países que não integram, né? O presidente americano Trump já se manifestou contra o projeto do tipo, inclusive ameaçando aumentar as tarifas. A Índia, inclusive, é uma que está sofrendo bastante, né? A Índia tentou realmente peitar os Estados Unidos aí, mas parece que em vez de comprar, né, dos gastos dela, que ela tá de comprar petróleo da Rússia, a tarifa de 50% que os Estados Unidos impôs à Índia por fazer isso está pesando demais e pode gerar até muito desemprego na indústria têxtil indiana, e isso pode afetar muito os indianos. E aí, para quem não percebeu, não é? É isso aí. E o Brasil também quer esse plano. O Brasil quer que o BRICS se torne realmente hegemônico. O mundo, ao que parece, vai se levantar uma nova cortina de ferro no mundo, como houve na Guerra Fria entre o bloco liderado pelos Estados Unidos, capitalista, e a União Soviética, né? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E agora, muitos, inclusive, acreditam que o encontro entre o Trump e o Putin em Anchorage, no Alasca, foi para isso. A proposta era que os dois dividissem o mundo novamente. Ou como Daniel, né, lá no capítulo 2 menciona que o último império seria duas pernas de ferro. Mas o final do império seria dois pés de ferro, mas os pés seriam em partes de ferro e em parte de barro. Seria o quê? Humanos, né, um governo humano, mas com o ferro da tecnologia e da indústria bélica. E hoje esses poderios do ferro, né, o poderio tecnológico está nas mãos de Estados Unidos e China. Então seria cada um dos lados liderando metade do mundo, né? Como o mundo em Apocalipse 17 menciona que antes do anti-messias surgir, o mundo será dividido em 10 reinos, 10 blocos. Então ficaria 5 dedos, né, 5 blocos sob controle da China, do sistema chinês e russo, e o outro bloco do sistema americano. No caso, para mim, quem vai liderar vai ser Estados Unidos e Rússia, né? Eles vão tentar fazer isso de novo, só que a Rússia agora com o poderio econômico chinês junto. Esse seria o plano eurasiano que o Alexander Dugin pensou. Então vocês estão vendo aí que de 2025 para 2026 nós vamos ter grandes mudanças no mundo e enfrentamentos. Poderios, governos cairão, outros ascenderão, haverão eleições. Então vocês entendem que o Brasil está no centro de uma disputa se ele vai ficar no sistema norte-americano, ocidental, ou se vai para o sistema oriental. Nosso governo atual tem mostrado claramente qual é o desejo dele. E aqui está para vocês claro que o BRICS vai lançar em 2025, pelo menos a princípio esse é o plano, o PIX Global. Um novo sistema econômico-financeiro está surgindo no mundo. O mundo que eu e você conhecíamos acabou. O mundo dominado pelos americanos acabou. O sistema, né, o próprio welfare state acabou. O próprio Friedrich Merz, né, o chanceler alemão, disse que a era do bem-estar, né, do welfare state acabou e que as nações precisam compreender isso. Nós entramos numa nova era onde não é sustentável mais o estado de bem-estar como ele é hoje. Nós entramos numa nova política. O Mark Rutte, né, hoje o secretário-geral da OTAN, né, o chefe da OTAN, o Mark Rutte, ele mesmo disse que nós entramos numa era de uma economia de guerra e não mais do welfare state, do bem-estar social, mas uma era de guerra, onde as empresas e as nações deverão direcionar a sua economia para a produção de guerra, para produzir mais armas, mais mísseis,
mais foguetes, porque lá na frente será necessário confrontar o bloco liderado por China e Rússia. Não só ele. O Emmanuel Macron disse que a OTAN precisa se fortalecer e se tornar mais poderosa e menos dependente dos Estados Unidos. O presidente da França, Emmanuel Macron, junto com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, propuseram juntos criar um guarda-chuva nuclear para a União Europeia, para toda a OTAN, usando suas armas nucleares e as projetando em várias nações europeias para defendê-los de ataques ou de ameaças oriundas da Rússia e seus aliados próximos no leste europeu. Nós estamos por ver muitas mudanças no mundo. E para aqueles que estão esperando a paz que vai vir por um breve momento, não se esqueça de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3. Será de repente. E muita gente não está pronta. Forte abraço a todos. Até o próximo vídeo, se Deus permitir e vivermos.